Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito de gestão em benefícios. Quer saber um pouco mais sobre planos de saúde, seguros de vida, odontologia, PBM, Programa de Benefícios e Medicamentos e PCMSO? Procure pela Celtic, www.celticsvp.com.br. E hoje aqui ao meu lado já está posicionado o Ronaldo, caro telenauta, para receber as suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas. Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Balista. Bom dia a você, telenauta, que toda terça-feira nos assiste ao vivo aqui no programa Celtic em Foco. É um prazer tê-los aqui, até porque esse programa foi feito para vocês. Então, críticas, sugestões a respeito do programa são sempre muito bem-vindas. Envie sua pergunta e nós passamos ao entrevistado e você vai ter toda a informação de qualidade de vida para a sua saúde. É com você, Balista. É isso aí, participe que a gente precisa agitar o nosso programa hoje. E hoje aqui nós vamos receber a doutora Lívia Maria Zimmermann, médica da Sociedade Brasileira de Diabetes, para falar sobre essa doença. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Balista, bom dia, Ronaldo. Bom dia os telenautas aí. Realmente é uma doença que vem proliferando, não é? Muito no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Está muito relacionada também à obesidade, né? Diabetes é o diabetes, a diabetes, mellitus ou mellitus? A diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Certo? Mellitus vem de mel. Diabetes é sifão. Então entra a água e sai a água, né? Porque a pessoa sente muita sede e urina muito. Tá. Então é essa a explicação. Então o sifão meloso, o sifão do mel, porque a pessoa tem a urina doce, né? Então... mas a diabetes não é o excesso de açúcar, como diretamente o excesso de açúcar no sangue. Certo? O resultado final é o excesso de açúcar no sangue. Mas o diabetes é a falta de insulina ou a deficiência na ação da insulina. Ou você tem pouca insulina, ela vai diminuindo, ou você nem tem. Ou então é a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que não consegue abrir a fechadura da célula para a glicose poder entrar. Então funciona com um mecanismo de chave e fechadura. Então a insulina seria a chavinha, a célula teria o buraquinho da fechadura. Então ela entraria ali, fazia essa conexão, abriria a portinha para a glicose poder entrar. Essa glicose o que é? É a comida, é o alimento da célula. Então a célula que não come, quando a gente não come, a gente fica com fome. A célula também, quando não come, ela fica com fome e vai emagrecer, certo? Só a célula que emagrece, a gente engorda, certo? E já se sabe qual é o motivo dessa chavinha não encaixar para abrir? Então, qual o motivo disso? No caso, isso se chama resistência à insulina, né? Existe na verdade é um receptor, né? Esse receptor ele se esconde. Então, para o paciente, eu brinco que é banha que entrou no buraquinho da fechadura, a gordura que está lá no buraquinho da fechadura e não consegue encaixar a chavinha, certo? Mas, na verdade, acaba sendo, como está sendo relacionado à obesidade, né? Então, mas é uma defesa do organismo, ele esconde o receptor até para evitar que a pessoa engorde tanto, porque entra a insulina, entra muita glicose, não é? Dentro das células, abre a portinha, entra aquele montão de glicose, de comida que a pessoa comeu, foi tudo transformado em açúcar, entra dentro da célula e aí quando não tem mais para usar como energia, ele vai fazer o quê? Vai estocar, né? Vai guardar e vai estocar na forma de gordura. Não é? Tanto a proteína, quanto a gordura, quanto o próprio carboidrato, tudo vai virar a ser no final a glicose que vai ser armazenada como fonte de energia na forma de gordura. E existem mais de um tipo de diabetes? Existe, né? Então existe os mais comuns, que são diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. Existem outros tipos, mas esses aí são os principais.
Né? O diabetes gestacional ele ocorre, como já diz o nome, durante a gestação e ele é por uma alteração hormonal, principalmente da placenta. Então a placenta produz uma série de hormônios que induzem a resistência à insulina e aí acaba aumentando a glicemia. E aí precisa ser tratado, precisa ser bem acompanhado, porque gera uma série de alterações para o binômio, tanto para a mãe, no caso, ou como o feto também pode ter uma série de alterações, principalmente depois do parto. Né? Aí, logo após o parto, nasce um bebê muito grande, nasce bebês acima de 4 quilos, e eles podem, como eles têm falta de açúcar, logo depois do parto, eles produzem muita insulina, porque tinham grande oferta de açúcar. Então, o pâncreasinho dele não sabia. Então, ele produzia aquele montão de insulina para aquele montão de açúcar que estava chegando da mãe. Então, ele cresceu, ficou grandão, nasceu um bebê de 7 quilos, que ocorre isso mesmo. Ocorre. Né? E aí, ele não tem mais oferta e ele não consegue se alimentar para manter aquela quantidade de glicose que a mãe oferecia. Então ele acaba tendo hipoglicemia dentro do berçário, convulsão e pode até morrer. Né? Então é um cuidado muito grande. A mãe tem que fazer um pré-natal adequado realmente para não ter o risco de passar por essa situação desagradável. Quanto ao diabetes tipo 1, ele ocorre por uma deficiência total de insulina. A pessoa para de produzir insulina, né, e aí não vem mais, por uma deficiência pode ser, as causas estão desconhecidas. Não existe uma hereditariedade direta, mas existe do mesmo maternidade da grávida, ela detecta isso pelo pré-natal? Pré-natal. Tem como tratar a doença? Tem. E ela, depois desse período de gravidez, ela para de ter o diabetes ou ela continua com o problema? Olha, sua pergunta é muito interessante, Ronaldo, porque é impressionante ver. Tirou a placenta, a glicemia despenca. É mesmo? Despenca. É uma coisa impressionante. A pessoa pensa que pega a diabetes e continua na gravidez. Não existe isso, então? Existe sim. Pode acontecer, mas via de regra, de qualquer forma, a glicemia vai cair. Mesmo que ela continue diabética, vai continuar com níveis muito inferiores ao que ela apresentou durante a gestação. Tem alguma explicação, doutora? É por resistência à insulina, são hormônios que a própria placenta produz, que são retirados, ela perde aquela informação e aí volta para o normal. É uma defesa do organismo da gestante, então, sim, de repente até ao porque invasor, que é o bebê que está ali, de repente. Exato, porque o bebê também precisa da glicose para poder crescer, né? Ele está queimando muito, ele está usando muito, então ele precisa desse fornecimento, desse aporte maior de glicose, só que às vezes cria uma resistência na mãe tão grande que ela não consegue, o pâncreas dela não consegue manter, aí ele absorve tudo. E o pâncreasinho dele não tem informação de qual o limite de insulina, ele começa a produzir para absorver tudo. E o bebê cresce, parece que é fermento. E o bebê ele fica com a doença? Não. Também não. Não, pode vir só na gestação. Só durante a gestação. Ele não nasce com diabetes, ele não nasce. Eu achei que nasceria, então não tem lógica, não tem essa... Não tem essa correlação direta. Não. No futuro até pode vir a apresentar. Né? Porque o diabetes tipo 2 ele tem uma hereditariedade bastante evidente. Forte. Isso é evidente, a gente sabe disso, o diabetes tipo 2. Né? E tem aquela diabetes, desculpa, Marista, é só uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam para nós, e como a gente tem essa relação direta com o telenauta, que algumas perguntas assim, porque na idade, a senhora falou diabetes 1, diabetes 2, mas algumas pessoas adquirem também por idade. Isso é fato? Existe Ele não tinha até então, quer dizer, não era hereditário e de repente na idade ele absorve ou adquire a doença. Existem vertentes do diabetes, né? Então existem formas de apresentação diferentes, como por exemplo a ULADA, que é o diabetes autoimune, é uma forma rara, que é o diabetes autoimune de evolução lenta que aparece no adulto. Né? Porque o diabetes tipo 1 normalmente ele aparece em menores de 20 anos.
né, onde a gente até menor que 30, mas mais comum que sejam menores que 20 anos. E acima dos 30 anos, 40 anos, quando desenvolve as mesmas características do diabetes tipo 1, a gente chama de LADA, que é o diabetes autoimune de evolução lenta do adulto. É que normalmente até essa pergunta do Ronaldo tem a ver pelo seguinte, que às vezes você descobre assim, você acha uma pessoa que chega na melhor idade, com 70, 80 anos, fala, puxa, peguei diabetes, né? Como se fosse alguma coisa pegável, né? Mas às vezes assim, mas por ela ser silenciosa, provavelmente assim, a pessoa já tinha isso há muito tempo, ou há um determinado tempo, e a falta de controle pode gerar isso? De descobrir isso mais lá na frente só? Não, certo? Não? Assim, até claro que uma vida desregrada promove, facilita que a pessoa venha a ter mais cedo, né? Então, se você tem uma dieta saudável, se você mantém exercícios, você realmente vai ter uma vida melhor. Pode até evitar que venha aparecer no futuro, depois que você passa os seus 65 anos, seus 70, pode até não aparecer. Mas né, se você leva uma vida desregrada, é claro que esse pâncreas foi tão abusado durante toda A Maria José pergunta o seguinte: sou de uma família que a grande maioria das mulheres são diabéticas. Tias, primas, minha mãe morreu das complicações do diabetes. Eu ainda não sou hereditário? Tem diabetes familiar feminino? Não, isso aí não é uma característica da família dela, mas não é diabetes hereditário feminino. Primeira parada no seu Celtic em Foco, a gente volta já já, não saia daí.